Que bom te encontrar novamente, meu irmão, minha irmã, nesse dia em que refletindo sobre a questão da liturgia da Santa Missa, segundo o capítulo 24 de São Lucas, pós-pascal. Lembrando sempre, que estamos vivendo um período pós-pascal, ou seja, após a Páscoa, após a ressurreição. E aqui nós temos o painel, do capítulo 24 dos discípulos de Emaús. Nós já refletimos duas grandes partes, aliás, três. Hoje é a terceira, O capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Ontem, no anterior, nós vimos todo o rito de entrada, procissão de entrada, o canto de entrada, o canto do ato penitencial e o momento de louvor. No encerramento do rito de entrada, o padre diz: oremos, e depois faz um minuto de silêncio. Nesse momento, seria o momento de colocar as intenções. Por que você veio aqui hoje? Por que você veio nessa celebração? Qual o teu sentimento de alegria, de dor? Normalmente a gente lê antes do início da celebração ou na hora da oração comunitária as intenções da Santa Missa. E quantas intenções nós temos? Cada um de nós temos uma intenção particular. E o sacerdote, o presidente da celebração, no caso o padre, o bispo, se ele estiver presente, sempre no meio de vários padres, sempre tem um celebrante principal, onde colhe as várias intenções com a oração do dia. Esta oração nós chamamos de coleta. Por que coleta? Porque ele colhe não o dinheiro, as ofertas, isso vai ser o ofertório, mas o momento da coleta das intenções, concluindo, apresentando ao Senhor as intenções de cada um, que é a questão. A partir desse momento, a gente se assenta. Por quê? É o momento de ficar à vontade, porque nós temos aqui, continua, o texto de hoje. Ontem vimos o versículo 16, do capítulo 24. Hoje nós temos o versículo 17 até o 27, que diz o seguinte. Deixa-me ler aqui para que todos possamos acompanhar, se você quiser pegar a sua Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 17 até o 27, que diz o seguinte: Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam, o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo? Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui nós temos a cruz representando esta realidade. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas de mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus.
Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Aqui nós encerramos o dia de hoje. Vejam só. Jesus chega e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Quer cabisbaixo? Contar uma realidade. O que é que Jesus fez? Se apresentou. Olha, viu o que diz lá na Escritura? Você viu o que estava escrito lá na Bíblia? Você viu o que diz no Moisés? Você viu o que falou os profetas? Você viu o que falou os salmos? Você viu o que falou isso? E lhes explicava as Escrituras. Nesse momento nós temos a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra, geralmente no domingo, consta de 4 leituras. Padre, mas é 3? Não, é 4. Primeira leitura, normalmente do Antigo Testamento. O Salmo responsorial, que também é uma leitura, é bíblico. Por isso que muitas vezes o Salmo tem que ser aquele daquele dia, com a letra daquele dia. Às vezes colocamos uma melodia de um canto diferente do que é o Salmo. Existem muitos salmos bonitos cantados e normalmente se canta, ou seja, uma oração é também a palavra de Deus. Durante a semana nós temos a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Nos domingos a segunda leitura, ou seja, a primeira leitura do Antigo Testamento normalmente. A segunda leitura, o Salmo, que não deixa de ser um livro, a palavra de Deus, que também nos traz uma mensagem. Nós somos chamados a fazer um refrão, intercalando as estrofes. A segunda leitura, que é normalmente o texto do Novo Testamento, das cartas das comunidades do Novo Testamento, e aí depois a gente é chamado a se levantar para a aclamação do Evangelho. O próprio Jesus nos fala, e quem lê geralmente o Evangelho é o celebrante principal, se não ele, um concelebrante. E nesse momento nós somos chamados a ficar de pé, acolher a mensagem desse Jesus. E aí depois que Jesus nos fala, nós temos a homilia. A homilia não é um sermão, mas é um diálogo fraterno, como Jesus falou de tantas coisas e abria-lhes o coração, abria-lhes a mente para entender esta palavra de Deus. Ou seja, que nós temos toda a liturgia da palavra de Deus do Antigo Testamento, um salmo, uma oração bíblica, a leitura do Novo Testamento atualizando a mensagem de Jesus para as comunidades, pós-pascal. A primeira leitura para a comunidade do Antigo Testamento, a segunda leitura para a comunidade no Novo Testamento e o Evangelho próprio Jesus. E a explicação, como Jesus abria-lhes o coração, a homilia. E hoje nós temos tantos roteiros homiléticos, situações que nada mais é do que uma atualização da palavra de Deus. Após ouvirmos a homilia, esse diálogo, aí nós temos o complemento da liturgia da palavra. Somos chamados normalmente nos domingos, dia de semana, nem sempre, a professar a nossa fé, a dizer: você está disposto a cumprir aquilo que você escutou?
uma vez professamos a nossa fé, somos chamados à oração da comunidade, à oração dos fiéis, que normalmente terminamos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Naquele momento que oremos, apresento a minha oração individual a Deus. O sacerdote recolhe todos. Nesse momento das preces, nós nos tornamos a nossa prece comunitária. E ela se divide, deveria pelo menos, em primeira parte, pela Igreja Universal. Uma segunda, pela Igreja Particular e Comunidade. Uma terceira, pela nossa família. E uma quarta, os nossos pedidos pessoais e particulares. E outra intenção poderemos colocar por aqueles que se recomendam pelas nossas intenções. E aí nós fechamos o rito da palavra, a liturgia, lembrando esse grande complemento que o Senhor nos vem trazer na alegria, a sua intenção, o seu pedido e a sua colocação. E após essa liturgia da palavra, que encerramos toda a primeira parte, começamos a segunda grande parte, que será o próximo episódio, a liturgia eucarística. Eu te convido, venha participar. E esta mesa da palavra que aqui se encontra, se chama Ambão. Todos são chamados a participar desta mesa. A próxima parte, que será a partir do ofertório, a oração, liturgia eucarística, a mesa da palavra. Olha, vem cá, venha participar comigo, dê um retorno. Você está gostando das nossas aulas? Seja bem-vindo e que Nossa Senhora nos ajude. Deus te abençoe. Amém.